Tem esse outro exercício aqui para a gente fazer, que é o 2.12. Normalmente é a mesma coisa, né? Na sexta edição, na sétima, eu não, confesso que eu não sei o número exatamente. Esse daqui já é um pouquinho mais aplicado, assim, já não é tão teórico como aquele problema anterior que a gente fez. Né? Ele propõe o seguinte: trechos do oleoduto que atravessa o Alasca encontram-se acima do solo e são sustentados por suportes verticais de aço, né, que tem uma condutividade K igual a 25 watts por metro Kelvin, que possuem comprimento de 1 metro e área de seção transversal de 0,005 metros quadrados. Em condições normais de operação, sabe-se que a variação da temperatura ao longo do comprimento do suporte é governada por uma expressão com a forma T igual a 100 menos 150x mais 10x ao quadrado, na qual T e x, né, temperatura e a posição, possuem unidades de graus Celsius e metros, respectivamente. Variações de temperatura na seção transversal do suporte são pequenas, e aí o problema é que a gente determine qual é a temperatura e a taxa de condução de calor na junção, né? Tanto na suporte oleoduto, que ele considera como sendo a posição x igual a 0, e na interface suporte solo, ele considera como sendo x igual a 1. E pede para explicar qual é para justificar alguma diferença que exista entre as taxas de calor que a gente vai encontrar. Tá? Então, eu tenho uma ilustração aqui para exemplificar mais ou menos o que a gente tem. Certo? Então, eu tenho um oleoduto, né, uma tubulação por onde vai estar passando óleo dentro. Esse oleoduto ele está suspenso, né, ele tem os suportes que fazem com que ele não esteja em contato com o solo, né, e esse suporte está instalado no solo, certo? Então, esse meu solo ele vai estar a uma temperatura mais baixa e esse óleo que vai estar passando no oleoduto vai estar a uma temperatura mais alta. Então, vai existir uma diferença de temperatura entre o óleo e o meio onde ele está. E esse suporte, ele vai servir como meio de condução, né, do calor desse óleo para o solo que está a uma temperatura mais baixa, certo? Então, vai sair energia aqui de cima, aqui para baixo, tá? Esse meu suporte de aço, ele tem um K de 25 watts por metro Kelvin, e a área transversal dele é de 0,005 metros quadrados, como foi posto no problema, e a distância é de 1 metro. Então, basicamente, a troca de calor que acontece do oleoduto para o solo é um problema de condução simples, né, numa parede considerada plana, né, que vai ser o primeiro caso que a gente vai estudar na próxima aula, okay, mais detalhadamente. E aí, essa diferença de temperatura vai servir como força motriz para que exista a troca de calor. Tá? Vamos ver alguns dados aqui do problema. Né? A temperatura, pronto. Essa temperatura, né, essa equação da temperatura, ela me diz exatamente como é o comportamento da temperatura, né, ao longo de x. Eu estou considerando x, tendo a origem aqui no oleoduto, né, indo de cima para baixo. Tá? Então, seria como varia a temperatura nessa direção, certo? Então, a gente já vê aqui que ela não é uma equação de primeiro grau, né? Então, isso vai ficar bem mais claro à medida das aulas, mas eu já sei que eu não tenho um problema simples de condução numa parede plana, sem geração de calor, com um sistema permanente, porque a equação que rege a temperatura nesse problema é uma equação de primeiro grau, enquanto que aqui é uma equação de segundo. Então, tem algum outro fenômeno envolvido atuando aqui, certo? Mas, assim, só para vocês já saberem, né, que pela equação já conseguiria identificar um pouco isso. Né? E aí tem a propriedade que eu já falei, né? O L, o K e a área transversal. Tá? Mas, bem, se a gente olha aqui, né, se eu botar na origem x igual a 0, eu vou ter esses dois termos anulados e eu vou ter minha temperatura igual a 100. E se eu botar x igual a 1, eu tenho x elevado a 2, não, ficaria 1 elevado ao quadrado igual a 1, então 10, aqui 150, então ficaria 100 mais 10, 110, menos 150, menos 40 graus, né? Então tem uma temperatura aqui na superfície de menos 40 graus.
para encontrar as taxas, basicamente o que a gente vai fazer é aplicar a lei de Fourier, certo? Basicamente o que eu tenho, né, no meu problema é isso daqui, ó. Suporte, né, origem 0, comprimento L, né, sendo 1 metro essa distância, com a temperatura variando dessa forma, tá? Que é exatamente a curva de temperatura que foi fornecida, e isso faz com que eu tenha um fluxo nessa direção daqui, tá? Então, como eu falei para vocês, o que eu vou fazer, né, vou trabalhar com a lei de Fourier e vou primeiro determinar a derivada da temperatura em relação a x. Né? Minha temperatura 100 menos 150x mais dx, então a derivada vai resultar em 20x menos 150, né? 0, 100, como não tem x, fica 0. Aqui, derivada dá 1, menos 150. E aqui a derivada de x ao quadrado vai dar 2x vezes 10, 20. 20x. Certo? Então, vou pegar esse termo e jogar lá na lei de Fourier. Substituir. Vai ficar menos k vezes a área, que multiplica 20x menos 150. Então, essa equação agora é a equação da lei de Fourier que me permite identificar o comportamento da taxa ao longo da parede. Certo? Porque se eu variar a posição, né, se eu variar o valor de x, eu encontro essa taxa em diferentes posições da parede. Então, se eu considerar x igual a 0, eu vou estar identificando qual é a taxa na origem. Se eu considerar x igual a L, eu vou estar calculando a taxa aqui no final. Se eu usar metade, né, x igual a L sobre 2, por exemplo, eu estaria identificando a taxa no meio da parede, certo? E como o meu comportamento da temperatura ele não é linear, essa variação da taxa ao longo da parede vai ser normal, tá? vai existir. Então vamos fazer isso. Ele quer encontrar nas duas interfaces, né? Então, para x igual a 0, que é a interface do oleoduto suporte, eu tenho a temperatura como sendo de 100 graus Celsius, né? Fiz a substituição de... sim, porque ele quer duas coisas, desculpa. Ele quer a temperatura e quer também a taxa, né? Então, para a temperatura, a gente já fez o cálculo de cabeça ali antes, né? Mas, refazendo, eu simplesmente substituo x na equação que foi fornecida e encontro, né? Então, temperatura 100 graus Celsius. E a taxa, aí sim, substituindo, ficaria menos a condutividade, que é 25, vezes a área, que é 0,005, vezes 20, né, vezes x, onde x é igual a 0, menos 150. Então, isso vai resultar numa taxa de 18,75 watts. Vou fazer a mesma coisa agora para outra interface, né, onde o x vai ser igual a L, onde L é igual a 1. Então, a temperatura a gente já tinha calculado, dá menos 40. E aí, a taxa, substituindo, fazendo a mesma substituição, a gente encontra um valor de 16,25. Ou seja, existe uma diferença de 2,5 watts entre a interface inicial e a interface final. Certo? Então, esses 2,5 watts, eles não sumiram simplesmente, eles não desapareceram. O que acontece é que esse suporte ele está imerso no fluido, que é o ar, né? E esse ar, ele provavelmente tem uma temperatura que é inferior à temperatura do próprio suporte, né? Pelo menos em certas regiões. E aí vai existir alguma troca de calor entre o suporte e o ar, né? No caso, uma troca por convecção, né? Não por condução. E essas perdas laterais, né, de calor vão fazer com que parte da energia que está seguindo pelo suporte vá sendo desviada, né? E aí a quantidade de calor que chega no final é um pouco inferior da que a gente tinha na origem, certo? Então, nesse caso, aconteceu isso. Se o meu sistema tivesse isolado, né, se o suporte tivesse isolado, ele não teria essa perda lateral, e aí eu teria os mesmos valores, né? Tanto em x igual a 0, quanto em x igual a 1. Só que a equação também seria outra, não seria mais essa.